Fala galera, sejam bem-vindos a Fu TV, esse canal do YouTube que tem o comando de Gabriel Furman, ou seja, eu. Se você já me segue no Twitter, me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora, se você não segue, aproveita, segue lá, o endereço está aqui, @GabrielFu_. Segue que a gente troca uma ideia sobre futebol de base, sobre futebol de modo geral, sobre outros esportes, outros assuntos, enfim. Segue lá pra gente trocar uma ideia. Antes de começar esse vídeo, já vou avisando. Olha, eu comprei um microfone lapela pela internet, então esse é o último vídeo que vai ter esse tipo de áudio que eu tenho gravado. Não é o áudio da câmera, como muitos imaginaram, é o áudio do meu próprio telefone celular. Eu tenho gravado por ele, mas enfim, dá esse eco todo, eu acho, por causa do ambiente. Então muita gente falou sobre o eco que dá durante os vídeos. Eu comprei um microfone lapela pela internet, então o próximo vídeo já vai ser bem melhor do que esse em questão de áudio, bem melhor do que os anteriores. Então se você não quer perder os próximos conteúdos que terão áudio melhor, é só se inscrever aqui no canal Fu TV, só clicar na marquinha d'água, já vai aparecer o botão para você se inscrever. E deixe seu curtir aí por antecipação, que se você gostar mesmo do vídeo, você não corre o risco de esquecer lá no final, né? Se você não gostar, é só você trocar o seu voto, beleza? Esse é o terceiro Vamos Falar de São Paulo. E olha que esse Vamos Falar de São Paulo tá movimentado, hein? Roda a vinheta. Esse terceiro Vamos Falar de São Paulo tem muito assunto, então talvez o vídeo fique um pouco mais longo. Porque os outros dois Vamos Falar de São Paulo, todos eles tinham apenas assuntos bons, porque eles vieram depois da vitória contra o Fluminense, contra a Ponte Preta, contra o Corinthians. Só que esses resultados, eles não podem esconder a real situação do São Paulo, porque a realidade, todo mundo sabe, é outra. Esse final de ano de 2016 de São Paulo é melancólico, ele não é bom. Então, essas vitórias, a escapada do rebaixamento, tudo isso é importante, é bom comemorar, mas não pode esconder a realidade do time é outra. E essa realidade, ela fica escancarada em partidas como contra o América Mineiro, que o São Paulo perdeu, contra a Chapecoense, que foi melancólica também nesse final de semana, porque o São Paulo foi pior do que o time misto da Chapecoense, o que é uma vergonha para um time da grandeza do São Paulo ser pior do que um time misto, que não está nem se importando mais com o Campeonato Brasileiro, está visando aí a competição sul-americana que a Chapecoense está jogando e está indo muito bem, é uma grata surpresa para o futebol brasileiro. Então, não pode esconder essa realidade. Essa realidade é que o São Paulo não está pronto para 2017, na verdade está muito longe disso. Essas duas derrotas especificamente e também o resultado contra o Grêmio mostraram também que o São Paulo tem uma posição que precisa mudar. E essa posição é a posição de goleiro. O Denis não é goleiro para o São Paulo. O Denis não serve para jogar no gol do São Paulo hoje. Infelizmente, essa é a realidade. O Denis não serve para jogar no gol do São Paulo. São muitas falhas, são falhas com erros primários. Então, o problema não são as falhas, não é tomar um gol que é defensável. O problema é que as falhas são recorrentes e são primárias. Começaram lá no início do ano do São Paulo, com o Denis saindo muito mal do gol. A saída de bola dele na jogada aérea era péssima, continua ruim, mas era muito pior antes. Ele não sabia para onde socar, então ele soca errado a bola. Até hoje ele continua socando errado a bola, ele não tem um bom timing para dar esse soco na bola para afastar ela da área. Foi assim que saiu o gol contra o River Plate, né? O gol que o São Paulo levou do River Plate. Foi assim que quase que o São Paulo tomou um empate ali da Ponte Preta, que ele espalmou a bola e a bola deu a volta por cima dele. O Rodrigo Caio também quase fez o gol contra. Então, ele tem essa falha. A outra falha do Denis é que ele sempre deixa o canto aberto para o atacante chutar. Foi assim que o São Paulo tomou o gol contra o América Mineiro, foi assim que o São Paulo tomou um gol contra o Santos, foi assim que o São Paulo tomou o gol contra o Grêmio também. O Denis, ele vai atrasado para as jogadas, ele se posiciona mal, então são muitas falhas primárias. Pode ser corrigido isso? De repente pode ser que ele esteja numa fase horrível e se mostre um goleiro muito melhor no futuro. Pode ser, mas você assiste os jogos dele pela Ponte Preta, se você pegar os lances dele pela Ponte Preta e buscar no YouTube, você vai ver que são falhas que são recorrentes na carreira dele há muitos anos, que não foram corrigidas até então. E existem goleiros melhores para o São Paulo buscar. Eu vejo aí o Gatito Fernandes do Figueirense, é uma boa opção para o São Paulo. Foi rebaixado com o Figueirense, mas foi muito bem esse ano. É um goleiro que se sabe do potencial dele, é um goleiro de bom potencial. Tem o Danilo Fernandes, que se cair com o Internacional, é capaz que deixe o time gaúcho, então é uma boa opção para o São Paulo também. Outra opção que eu gosto bastante é o goleiro Thiago Volpi, que está no Querétaro do México, que jogou aqui no Brasil pelo Figueirense, tem ido bem no México, teve uma falha ou outra, mas tem ido bem no México, é uma opção plausível para o São Paulo também.
E muita gente me pergunta se não seria, de repente, a ocasião de promover um goleiro no São Paulo, de subir, de repente, o Lucas Perry, que é o goleiro titular do Sub-20 do São Paulo, um jogador nascido em 97 que tem ido muito bem. E eu sempre respondo que a cultura do futebol brasileiro não suporta a promoção de defensores, não suporta que defensores subam do futebol de base para o futebol profissional em um time grande. E isso é muito ruim, porque na verdade o que não existe no Brasil é o trabalho do Super 20, que é o trabalho em cima dos jogadores que já passaram dos 20 anos de idade. E isso é muito danoso para o futebol brasileiro, porque zagueiros e goleiros são posições que demoram mais para maturar, demoram mais para ficarem prontas. Um jogador com 19, com 20 anos de idade, raramente ele vai estar pronto para jogar em posições como zagueiro, goleiro, né? Essas são as posições defensivas que são mais cruciais para o time, onde uma falha pode custar um gol. Então, essas posições especificamente falando, são muito ruins de se trabalhar no Brasil. Você pode pesquisar bastante, você vai demorar para achar times que tiveram goleiros formados em sua base. Normalmente os goleiros vieram da base de outros clubes, então são raros os casos de goleiros formados em casa, são raros os casos inclusive de zagueiros formados em casa, pelo tanto de zagueiros que jogam no futebol brasileiro hoje em dia. Normalmente os zagueiros vêm de times menores, vêm inclusive da Europa, né? Vão para a Europa e voltam para o Brasil. Então é difícil formar defensor no Brasil justamente pela ausência desse trabalho com jogadores que passaram dos 20 anos. Não sei se de repente hoje não seria o dia de dar a oportunidade para o Richard, que era um goleiro do São Paulo, que foi muito bem numa copinha, tinha bastante agilidade, o que ele não tinha muito era altura, mas ele tinha uma boa agilidade, tinha bons reflexos, fez até boas campanhas aí no interior de São Paulo, mas infelizmente não vingou em nenhum clube a ponto de chegar à elite do futebol brasileiro. Mas esse trabalho é difícil de se fazer, então eu não creio que o Lucas Perry esteja pronto hoje, 2016 para 2017, para jogar no gol do São Paulo aos 20 anos de idade. Ele é um goleiro que ele veio da Ponte Preta com um hype muito grande, né? Porque é um bom goleiro, realmente é um pegador de pênaltis, é um goleiro que tem um reflexo muito bom, que se movimenta muito bem, que se posiciona muito bem. Mas ele tem uma falha ali que é a jogada com os pés, que vem melhorando muito na base do São Paulo. Foi uma coisa que o André Jardine trabalhou bastante no Lucas Perry, porque ele veio para o São Paulo com essa deficiência de jogar com os pés, como o Neuer tinha lá no Bayern de Munique também. O Neuer nunca foi um grande goleiro com os pés. Ele melhorou muito isso com a presença do Guardiola lá. E, claro, guardadas as devidas proporções, o Jardine não é nenhum Guardiola, muito menos o Lucas Perry é um Neuer hoje em dia. Mas o André Jardine teve esse papel na vida do Lucas Perry porque ele passou a trabalhar mais o jogo com os pés, porque o Jardine é um treinador que ele busca esse jogo, então o Lucas Perry melhorou muito, mas eu não acho que ele seja o goleiro para o São Paulo hoje. Talvez realmente as opções sejam aí Gatito Fernandes, Danilo Fernandes, enfim, o São Paulo tem que buscar, tem o Sidão, que está sendo sondado por tudo que eu tenho lido por aí, enfim, tem o Jefferson, tem goleiros para se buscar por aí para o São Paulo contratar e solucionar essa posição para 2017. E uma posição que era deficiente no São Paulo e hoje não é mais, quer dizer, ela ainda é, mas já se deu um primeiro passo para solucionar essa questão, é a posição de técnico, né, ali no banco de reservas. Porque o Ricardo Gomes, honestamente, não era a escolha certa para o São Paulo em 2016. Então você faz um vídeo de quase 20 minutos falando sobre a situação do São Paulo, especulando quem pode ser o novo treinador com a queda do Ricardo Gomes, você sai para jantar e quando você volta, o São Paulo praticamente acertou com o Rogério Ceni. Mas eu não vou mudar muito o vídeo não, porque os questionamentos que eu faço ao Rogério, os pedidos que eu faço à diretoria, e inclusive à torcida, eles não mudam muito. O que muda mesmo é o meu questionamento a você. Você acha que o Rogério Ceni é a opção mais acertada para o São Paulo? Se sim, diga por que você acha que o Rogério Ceni é a melhor opção de treinador, e se não, diga também por que você acha que o Rogério Ceni não está pronto para ser o treinador do São Paulo e quem você gostaria que fosse o treinador do São Paulo, se não o mito, né, o maior ídolo do São Paulo num tempo recente. E claro, me resta aqui desejar muita sorte ao Rogério Ceni nessa nova fase da carreira dele e ele vai precisar mesmo de sorte porque ser treinador no Brasil não é nada fácil. Espero que a diretoria do São Paulo tenha um plano traçado para o Rogério Ceni e que esse seja um ano muito bom, que 2017 com o Rogério Ceni no São Paulo seja um ano em que o planejamento realmente seja efetivo, seja eficiente e, enfim, trabalhe a longo prazo para o São Paulo, que ele seja no São Paulo como treinador tudo o que ele foi como jogador, um mito, um capitão, um dono do time por muito tempo que só trouxe alegrias para a torcida. Enfim, se mostrou a escolha errada também ao longo do tempo, foi uma decisão mal feita e quase custou ao São Paulo a vaga na Série A. Se o Ricardo Gomes juntasse a campanha dele no Botafogo com a campanha dele no São Paulo, talvez ele terminasse o campeonato com 45 pontos. Talvez ele terminasse com 45 pontos. Então,
talvez ele escapasse do rebaixamento, mas olha, seria por muito pouco, porque o aproveitamento dele foi de 37% mais ou menos nas duas equipes. Então é um aproveitamento muito baixo, um aproveitamento péssimo, na verdade, para um time como o São Paulo. Então foi desastroso. Muita gente criticou a contratação do Ricardo Gomes quando ele chegou. Eu fui uma dessas pessoas. Acabei sendo criticado por criticar, né? Esse looping do Twitter que você critica e acaba sendo criticado por isso. Mas eu falei que podia ser que desse certo o Ricardo Gomes no São Paulo, claro, há possibilidade. Mas a maior probabilidade, vamos dizer, de em torno de 80% era que desse errado, e realmente deu. Então é assim que eu trabalho quando eu faço as minhas análises. Óbvio que pode dar o contrário do que eu estou falando, mas a maior probabilidade é que aconteça aquilo que eu falei naquele ponto, dentro da análise que eu fiz. Então, dentro da análise que eu tinha do Ricardo Gomes, a maior probabilidade era que desse errado mesmo. E deu. A maior probabilidade era essa, foi isso que aconteceu. Então, foi a escolha errada e agora já vai começar a se sondar o novo técnico para o São Paulo. E tem muito se falado sobre Rogério Ceni. Seria Rogério Ceni o nome para o São Paulo hoje? Olha, eu particularmente tenho as minhas dúvidas. É claro que o Rogério é o mito, ele é o ídolo do São Paulo. A torcida tem um carinho enorme pelo Rogério Ceni. Mas será que ela vai ter essa paciência com o Rogério Ceni como treinador? E mais, será que o Rogério Ceni está pronto já para ser treinador de São Paulo? Ele traz aí consigo toda a experiência dos 15 anos em que ele praticamente foi técnico do São Paulo como capitão do time, orientando o time dentro do campo. Mas orientar o time dentro do campo e orientar o time fora do campo são duas coisas bastante diferentes. Você orientar ali do banco de reservas e orientar dentro da sua grande área são coisas distintas. Será que o Rogério está pronto? Eu, do pouco que eu conheço do Rogério como profissional, obviamente eu não conheço ele pessoalmente. Eu tenho aqui uma camisa autografada do Rogério, mas eu não conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele. Mas eu não acho que ele aceitaria esse desafio se ele não se considerasse pronto para ele. O Rogério sempre falou o quão complicado seria assumir o São Paulo como treinador ou em outra posição no futuro. Ele até chegou a falar uma vez que ele não assumiria como treinador, que ele preferia ficar nos bastidores, né? Então ele sabe do risco que ele corre ali. Eu não acho que ele aceitaria esse cargo se ele não se sentisse pronto. Mas será que ele está pronto mesmo? Eu, pessoalmente falando, por tudo que ele está buscando, por ver ele buscar esse conhecimento na Europa, fazendo cursos, fazendo estágios nos clubes europeus, visitando, conhecendo, eu acho que se ele esperar um pouquinho, ele pode fazer mais pelo São Paulo. Ele pode chegar no São Paulo como um treinador melhor, como um treinador realmente pronto, realmente 100% pronto a mudar a história do São Paulo como treinador, como ele mudou como goleiro, conquistando tantos títulos que ele conquistou, sendo capitão por tanto tempo como ele foi. Pensando em outras opções, as minhas opções favoritas para o São Paulo hoje são Fernando Jubero, que treinou o Guarani do Paraguai, treinou o Olímpia também do Paraguai, fez boas campanhas com os dois, óbvio, ele foi melhor no Guarani, foi onde ele fez sucesso mesmo, ali naqueles 2 anos que ele comandou o Guarani, chegou ao aproveitamento absurdo de quase 70% pelo time paraguaio, depois veio para o Olímpia, fez uma campanha boa, mas se esperava o título, né? Tudo que o Olímpia queria ali era o título do torneio clausura, esse título não aconteceu, e aí o Fernando Jubero, sabendo que esse era o desejo do clube, deixou seu cargo à disposição no final do mês agora, nesse dia 19 de novembro, e agora ele está livre. E estando o Fernando Jubero livre, não seria um bom nome para o São Paulo? É um treinador que usa bem a base, jogou muito bem, né? Foi muito bem aí no comando desses dois times. É um treinador novo, traz conceitos inovadores, passou ali pelas escolas europeias, estudou muito pelo mundo inteiro, foi olheiro no mundo inteiro. Então é um cara que traz conhecimento do mundo todo como futebol. De repente é uma coisa boa para o São Paulo. E a outra opção é o Reinaldo Rueda, treinador do Atlético Nacional, que vem com um desempenho fantástico no Atlético Nacional, mais de 60% de aproveitamento por lá. Traz todo o conceito que o Osório também trouxe para o São Paulo quando ele veio. Aquele conceito de um planejamento a longo prazo, planejar cada jogo, ver a importância de cada jogo, são coisas importantes e que traz também um conhecimento novo para o futebol. Por que eu bato tanto nessa tecla de um treinador visionário, de um treinador com planejamento? Porque eu acho que dá para fazer diferente. Eu imagino o São Paulo como um pioneiro de uma mudança no futebol brasileiro, para fazer diferente do que os clubes brasileiros fazem hoje em dia, do que a maioria dos clubes brasileiros fazem hoje em dia. Óbvio que eu quero que o São Paulo seja campeão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, da Libertadores, da Copa do Brasil e do que mais for possível, mas eu quero que ele seja campeão com conceito, com um planejamento, com uma coisa que seja duradoura, não com uma coisa que vai acontecer esse ano e aí no ano que vem ninguém sabe o que pode acontecer. Eu quero que seja uma coisa que vai acontecer esse ano e no ano que vem a gente sabe exatamente o que pode acontecer e para que caminho a gente está indo, que caminho a gente está seguindo. No futebol brasileiro,
se trabalha de uma forma que você é campeão no ano e no ano seguinte, se não tiver uma das coisas que está lá dentro, você não sabe qual que é o ano que vem. Você não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, eu penso muito nisso quando eu vejo o Palmeiras. Nossa, é incrível para a torcida palmeirense que o Palmeiras esteja sendo campeão e acho que o trabalho tem sido bem feito lá, dentro da sua forma. Mas quando o Paulo Nobre não for mais presidente do Palmeiras, o que acontece? Qual que é o futuro do Palmeiras sem o Paulo Nobre? Essa é uma grande questão e é a mesma questão que vai passar por vários times. Qual que é o futuro de tal time depois que ele não conseguir pagar aquela folha de pagamento? Como aconteceu com o Cruzeiro. O que aconteceu com o Cruzeiro depois que o Cruzeiro foi campeão? Trabalhou-se muito para aquele ano o Cruzeiro ser campeão. E o que aconteceu depois quando o Cruzeiro não conseguia mais arcar com aquela folha de pagamento que ele tinha? Então essas são questões que eu trabalho, que eu penso. Então eu penso no São Paulo como um visionário, um time que pode ser precursor das coisas, um time que pode ser pioneiro, que pode ser inovador. Eu penso no São Paulo assim, eu quero um treinador para o São Paulo que seja assim. Então o próximo treinador de São Paulo eu quero que tenha essa visão, que traga planejamento, e eu quero principalmente, para isso dar certo, não adianta só o treinador chegar com esse tipo de visão. A torcida também tem que saber esse tipo de visão e principalmente a diretoria do São Paulo tem que ser profissional o suficiente para ter esse tipo de visão. Porque não adianta chegar no São Paulo um treinador que seja visionário, que seja inovador e a diretoria continuar com aquela mesma mente quadradinha, com aquela mesma caixinha ali, onde só se trabalha daquela forma, onde se trabalha por resultados imediatos e não se trabalha a longo prazo, não se trabalha com um plano, se trabalha para se eleger no final do ano, no final do mandato. Eu não quero isso, eu quero, a diretoria de São Paulo tem que ser profissional e tem que pensar no clube a longo prazo. Então o treinador tem que vir para ser um treinador pensando em longo prazo, os jogadores têm que ser jogadores pensando também no longo prazo. Então quando o treinador indicar os jogadores, e por isso eu quero um treinador que tenha essa mentalidade, tem que indicar o jogador que ele sabe que vai render exatamente aquela posição, exatamente aquela função que ele quer, como um Moneyball mesmo. Então eu penso no São Paulo assim, eu acho que o São Paulo tem que ser assim, eu acho que o São Paulo tem que ser pioneiro para poder ter longa vida, para nunca mais passar por uma situação como essa que ele passou em 2016. É inadmissível o São Paulo passar por essa situação que aconteceu em 2016. Então o São Paulo precisa mudar o que ele vem fazendo. Quem vai ser o treinador eu não sei, quem vai ser o próximo goleiro eu não sei. Mas que o São Paulo precisa mudar o que vem fazendo, e isso vem da mentalidade da diretoria, da mentalidade do treinador. Para mim, isso é uma certeza absoluta. E esse foi o terceiro Vamos Falar de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. E diz aí nos comentários para mim quem você acha que deve ser o próximo goleiro do São Paulo e quem você acha que deve ser o novo treinador do São Paulo também. Porque são questões importantes. E também diz pra mim, quem você acha que deve ser o meio-campista que vai jogar ali junto com o Cueva, o camisa 10 do São Paulo? Além, claro, do Lucas Fernandes que vem aí, né? Óbvio. Então é isso, até o próximo programa aqui na FUTV. Um abraço!